Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Dando sequência à nossa revisão para o vestibular da UniOeste, sugestão de um aluno parceiro, top 3 questões mais difíceis de biologia do vestibular da UniOeste. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal bem na bio, deixe o seu like e vamos juntos acertar 7 das 7 no vestibular da UniOeste. Vai aparecer aqui a questão número 1, e ela vai abordar uma herança ligada ao sexo associado à genética de populações. Ela nos fala assim: a genética de populações tem sido muito importante para a determinação de frequências de doenças genéticas em populações humanas, com os dados podendo ser utilizados na avaliação de intervenções realizadas no âmbito de saúde pública. Entre essas doenças podemos citar a hemofilia. E ele te dá ali a frequência do alelo recessivo. XH para hemofilia A é 0,001. Considerando uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg e composta por 2 milhões de pessoas, 50% masculino e 50% feminino, assinale a alternativa correta. Quando ele falou em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente lembrou de genética de populações. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. Você vai usar a genética de populações para calcular π quadrado homozigoto dominante, 2pq o heterozigoto, e o q ao quadrado o homozigoto recessivo. Então, o azão, mais o azinho, mais o azinho em uma população em equilíbrio de Hardy tem que dar 1 ao 100%. Ó. Mas agora, a UniOeste fez uma associação entre a herança ligada ao sexo e a genética de populações. Frequência do XH é 0,0001. Se o XH é 0,001, o XH valerá 0,99999. Lembrando que esse mais esse tem que dar 1 ou 100%. A frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo tem que dar 1 ou 100%. Quando nós olhamos o XH, ele nos deu, e aí a gente chega ao XH. Agora, como a herança é ligada ao sexo, a gente vai pensar aqui. A hemofilia é uma herança recessiva ligada ao sexo. XH são mulheres normais não portadoras. Para eu calcular a frequência delas, eu vou usar o XH ao quadrado. O valor desse alelo ao quadrado, vezes 1 milhão de pessoas, que é o número de mulheres. O genótipo heterozigótico, XH. Então, como é o heterozigótico, pode ser H ou H. Por isso, 2 vezes XH vezes XH. Isso aqui são mulheres normais, porém portadoras do alelo para hemofilia. Para o cálculo de mulheres hemofílicas, XH. Então, é a frequência do XH ao quadrado. Para os homens, XHY, normais para hemofilia, eu calculo a frequência do XH. Como eu tenho a frequência do XH, eu multiplico pelo 1 milhão de indivíduos que são do sexo masculino na população. O XH, multiplico esse valor pelo 1 milhão, que é o número de indivíduos do sexo masculino. Aí eu terei a quantidade. Então vamos para as alternativas. Na letra A ele nos fala: ocorrem cerca de 200 homens hemofílicos nesta população. Como que você resolve? XH. Qual é o valor de XH sócio? É a frequência do alelo. Então, 0,001 vezes 1 milhão. Isso vai dar 100 indivíduos e a UniOeste fala 200. Então, a alternativa é falsa. Na alternativa B, ocorrem cerca de 200 mulheres normais portadoras do alelo XH nessa população. Nessa dá um cálculo mais trabalhoso. Você vai pensar, mulheres portadoras. Qual é o genótipo dessa mulher portadora? Nós colocamos aqui,
2 vezes XH vezes o XHzinho. 2 vezes 0,9999, que é a frequência do XH, vezes a frequência do XHzinho, vezes 1 milhão, que é a quantidade de mulheres. Isso vai dar 199,98. Como o Unioeste fala cerca de 200, alternativa verdadeiríssima. Na letra C, a Unioeste nos fala, ocorrem cerca de 200 mulheres hemofílicas nessa população. Você vai falar, opa, mulheres hemofílicas, eu vou calcular como XHzinho. XHzinho é 0,01 vezes 0,01 vezes 1 milhão. Então vai dar 0,01, ou seja, nenhuma mulher, nem 20, nem 200, nem 10, nem 100. Então, 0,01. Ou seja, nenhuma mulher, de acordo com essa frequência, seria hemofílica nessa população. Na alternativa D, nos fala do cruzamento de uma mulher normal, portadora do XHzinho, ó, XHzinho, com um homem normal, XHY. Faz o quadrinho de Punnett, vai dar XHzinho, XHzinho, ou seja, a chance de ter uma criança hemofílica é 25%. E a última teoria, hemofilia é um caráter autossômico recessivo influenciado pelo sexo? Mentira, é uma herança recessiva ligada ao sexo. Ou seja, está no cromossomo X e não tem correspondência em Y. Então está entre as top xaropes e difíceis na minha concepção. A questão número 2, que vai aparecer aí para você, ela traz um heredograma. E nesse heredograma, ela põe algumas heranças para você ter que encaixar ali, ó. Suponha o heredograma a seguir, o caráter A é encontrado em indivíduos representados pelos símbolos achurados. Assinale a alternativa cujo padrão de herança para A é incompatível com este heredograma. Então você tem que testar cada uma das situações. Ele quer aquele que a herança é incompatível. Vamos testar. Deixa eu pegar meu apagador aqui, porque eu vou ter que testar e ir apagando para você. Autossômica dominante. Então o que significa? Que o azão alguma coisa determina os indivíduos afetados. Se eu chamar isso aqui de azão alguma coisa, e esse aqui é azinho, esse indivíduo aqui pode ser azinho? Pode, se ele for azinho. Então esse indivíduo aqui vai ser normal. Ele não vai ter o azão. Agora, azinho. Opa, um azão vem daqui do papai e o azinho vem da mamãe. Como ele carrega o alelazão, ele é afetado. Aqui pode ser azinho e aqui pode ser azinho. Então, opa, uma herança autossômica dominante é viável. Isso pode acontecer. O azão é responsável por gerar essa condição, essa característica achurada, e o azinho é a condição normal para essa herança. Agora a letra B, autossômica recessiva. Agora temos que apagar aqui. Deixa eu apagar com o meu apagadorzinho. Quando nós olhamos para autossômica recessiva, nós teremos que inverter agora a nossa ideia. Você vai falar, como assim, sócio? Os indivíduos azinho são afetados. Será que é possível? Será? Escreve que aqui é azinho, aqui é azão alguma coisa. Agora, quem é afetado? Azinho. Se aqui pode ser azinho? Pode. E aqui pode ser azinho, então? Um azinho vem da mamãe, o outro azinho vem do papai. Aqui pode ser afetado? Pode. Aqui pode ser normal e aqui pode ser normal? Pode. Então, também esse heredograma pode representar uma herança autossômica recessiva. Tranquilinho. Dominante ligada ao X. Opa! Vamos apagar aqui, meus seres. E agora, dominante ligada ao X. Então, vamos chamar esse cidadão de X azão
Y. Lembrando que os homens têm um cromossomo X e um Y na minha representação, e aqui XAzinho, XAzinho. Azinho agora, dominante ligado ao X. XAzão serão os indivíduos afetados. Xazão, Y, Xazinho, Xazinho. Esse cidadão vai transmitir Xazão para essa filha. Então ela é afetada. Mas ele também transferiria para essa filha Xazão. E aqui ela está com um fenótipo não afetado, não achurado, não pintadinho. Então não rolou. Se essa mamãe aqui é normal, com o alelo Xazinho, aqui Xazinho está sendo afetado. Então não pode ser. Isso aqui é equivocado. Esse tipo de herança dominante ligado ao X é incompatível com o heredograma. Não dá certo. Não dá certo. Porque se esse indivíduo carrega o azão e é afetado, ele vai transmitir para as filhas que também deveriam ser afetadas. E aqui uma é e a outra não. Então isso é incompatível. Você vai falar só se a letra D e a letra E, elas são possíveis. Deixa eu apagar aqui. A gente vai olhar recessiva ligada ao X. Recessiva ligada ao X, Xazinho, Y, X, Azão, X, Azinho. Vamos pôr aqui. Por que você colocou Xazinho, Xazinho só? Porque eu já bati o olhinho aqui, ó. E aí, eu tenho aqui X, Azinho, Xazinho. Opa, um Xazinho do papai e o Xazinho da mamãe. Afetado. Xazão que veio da mamãe, Xazinho que veio do papai. Normal por causa do azão. Xazão, Xazinho. Xazinho Y, Xazão Y. Então agora o azão determina normal e o azinho afetado. Dominante não dá, mas recessiva é possível. Então Xazinho alguma coisa, isso também é possível, tá bom? Então você encaixando cada uma. Aqui não tem uma fórmula geral, tem que ir testando cada uma das heranças. Uma questão que está no sistema SOST de avaliação, entre as top da UniOeste, que exige de você ir fazendo essas análises. Autossômica influenciada pelo sexo. Lembra da calvície? A calvície, nós temos lá Czão, Czinho para os homens calvos. Para as mulheres, Czão será calvo. Czão, calva. Czão, Czinho, não calva. Então a gente pode pensar aqui a autossômica influenciada pelo sexo. Isso aqui para homens calvos, isso aqui para mulher calva. Então eu vou encaixar, esse homem é calvo, ele pode ser Czão, Czinho. Essa mulher aqui não é calva, ela pode ser Czinho, Czão ou Czão, Czinho. Então pode ser um casal heterozigótico, mas como é influenciada pelo sexo, o homem é afetado e a mulher não. Agora, esse casal aqui, esse indivíduo aqui pode ser Czinho, esse aqui Czão alguma coisa, esse aqui pode ser, essa pode ser Czinho, Czão, Czinho, e essa pode ser Czão. Então se eu tenho um casal aqui heterozigótico, eu posso ter todos os genótipos possíveis encaixando ali. Então isso também é possível. Então aquela que é incompatível é a C. Então você tinha que testar cada uma das situações. Agora a questão número 3 aí na tela, quando nós temos a representação dos cromossomos. O crossing over ou permuta é um importante fenômeno que ocorre na prófase meiótica, responsável pela recombinação entre os diferentes pares de genes de cromossomos homólogos. O desenho abaixo representa um par de homólogos com 3 genes,
A, B e C, cada um destes possuindo 2 alelos. A partir do desenho, assinale a alternativa correta. Então você tem essa representação aqui, ó. Um par de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são os cromossomos do mesmo par, um de origem paterna, outro de origem materna. E aqui eles estão duplicados, ó. Duplicou, já está duplicado, passou pela fase S lá da interfase. Então aqui pode aparecer lá na biologia celular, pensando no crossing over, na prófase meiótica, pode aparecer na lei de Morgan, pensando naquela recombinação desses genes. E a UniOeste perguntou quais os gametas produzidos. Então vamos lá. Gametas. A letra A nos fala, se houver crossing over apenas na região, serão produzidos gametas com as combinações azão, bezão, cezão, azinho, bezinho, cezinho. Azão, bezão, cezão, azinho, bezinho, cezinho. Beleza. Esses aqui, ó, são aqui. Você vai imaginar que vai ocorrer uma separação aqui. E aí, isso aqui vai lá para um gameta. Então, ele vai ser azão, bezão, cezão. Esse é um parental, o que não sofreu crossing. Puxa para cá. E separa essa regiãozinha. Tu vai ter azinho, errou! Tu vai ter aqui azinho, bezinho, cezinho. Muito bem. Que é um parental. Agora, se ocorrer crossing na região 1, a região aí no desenho da questão quebrou entre o A e o B. Então, se quebrar nesse espaço, eu só quero que você troca. Joga o azão para cá e o azinho para cá. Então, se eu jogar o azinho para cá, vai ficar azinho, bezão, cezão. E vai ficar azão, bezinho, cezinho. Você vai falar então azinho, bezão, cezão, azão, bezinho, cezinho. Serão esses gametas. A UniOeste fala que azão, bezão, cezinho, azinho, bezinho, cezão. Ali ela trocou na região 2. Ela fez a inversão. Então você vai ter azão, bezão, cezão, azinho, bezinho, cezinho, que são os parentais. Aqui você tem bezinho, aqui também é bezinho. Aqui você tem cezinho, aqui também é cezinho. Se aqui você tem cezão, aqui também é cezão. Lembra que duplicou, então os genes aqui são idênticos. Mas por que tu inverteu aqui, Sost? Aqui era um azão. Ele falou crossing na região 1. Aqui era o azinho, originalmente. Crossing na região 1. Troca o azão pelo azinho. E para cá vem o azão. Então vai ficar azinho, bezão, cezão, azão, bezinho, cezinho. Ponto. Então a letra A está equivocada. Vai para a letra B. Agora volta. Desculpa eu apagar com o dedo que é mais prático. Aqui azão, aqui azinho. Tá assim. Agora na letra B. Apenas na região 2 serão produzidos gametas azão, bezão, cezão, azinho, bezinho, cezinho. Show, show, que são os parentais. E aí a UniOeste nos fala azão, bezinho, cezinho, azão, bezinho, cezinho. Não, o azão fica, o bezão fica, agora só troca aqui, meu povo. Então o cezinho vem para cá e o cezão vem para cá. Então só troca na região 2, quebra entre o B e o C. Joga o cezinho para cá e o cezão para cá. Então vai formar azão, bezão, cezinho, azinho, bezinho, cezão. Trocou cezão com cezinho, ó. Então a alternativa falsa, ó, cezão daqui e aqui. Houve troca, azão, bezão, cezinho, azinho, bezinho, cezão. Cuidado que é xarope. Agora, se houver crossing nas regiões 1 e 2, azão, bezão, cezão, azinho, bezinho, cezinho, sim, porque eles são os parentais. E agora? Troca na região 1 e 2. Então volta o cezão para cá. Volta o cezinho para cá. Agora tem que trocar em 1 e 2. Tem que trocar em 1 e 2. Tem que trocar em 1 e 2. Então você vai trocar 1. Troca 1. Joga o azinho para cá.
joga o Azão para cá. O que vai ficar? Azinho, o Bzão não mexe, e agora joga o Czinho para cá. Czinho e joga o Czão para cá. Então, o que vai ficar? Azinho, Bzão, Czinho. Azinho, Bzão, Czinho, joga o Bzão, joga o Czão, Azão, Bzinho, Czão. Azão, Bzinho, Czão. Opa! Isso está verdadeiro. Na letra C, eu vou ter que trocar Azão com Azinho, Czão com Czinho. Trocou, o B fica ali no meio, o B não mexe. Então, ó, a região de troca é entre aqui esse espaço e esse. Troca o Azão e o Azinho de lugar. Troca o Czão e o Czinho de lugar. O Bzão e o Bzinho não mexe. Tá bom? Letra D. Se houver crossing apenas na região 1, serão produzidos somente gametas Azão, Bzinho, Czinho, Azinho, Bzão, Czão. A Unioeste falou somente. Se você trocar na região 1, você vai ter o Azão e o Azinho trocando de lugar, tudo bem? Mas somente não, porque também ocorre a produção dos parentais. Então isso está falso. A mesma coisa com a letra E. Se houver crossing apenas na região 2, serão produzidos gametas com somente as combinações Azão, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão. Somente não, porque também são produzidos os parentais. Então essa também entra no rol das questões mais xaropes ou exigentes dos vestibulares da Unioeste. Qualquer coisa você volta o vídeo, vê onde eu apaguei, mas eu espero ter esclarecido, ajudado você e vamos rumo a 7 das 7 da Unioeste. Se você gostou, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal, bem na bio. Um abraço, um bom estudo a todos e soquinho como cumprimento dos anos 2020 e 2021. Soquinho e bom estudo a todos vocês, meus seres.